e aflição. Rita foi esposa e mãe, ficou viúva e perdeu seus filhos, mas em todos os momentos manteve a fortaleza espiritual, viveu de modo exemplar e, por sempre ajudar os mais pobres e necessitados, conquistou o coração dos cristãos de todo o mundo, intercedendo por seus devotos. Sua história nos ensina a aceitar a vontade de Deus e a confiar sempre no Senhor, tendo o coração como companheira em toda a jornada. Os missionários de Cristo se empenham procurando convencer os ouvintes sobre o Rei de Deus e batizando no nome do Senhor Jesus Cristo. Rendamos graças ao Pai por todos os que com seu agir semeiam nos corações a certeza de que não caminham sós, nem nunca, jamais abandonados por Deus. Com muita alegria, com muita fé e confiança, com o canto de entrada, damos início à Santa Missa. A luz do sol surgiu, o Cristo nosso irmão, seu povo redimiu. Anunciai com gritos de alegria, proclamai aos confins de toda a terra, o Senhor nos libertou, aleluia, o Senhor nos libertou, aleluia. Nova lei do amor, o povo seu, vivendo a lei do amor, por todos nós se deu. Anunciai com gritos de alegria, proclamai aos confins de toda a terra, o Senhor nos libertou, aleluia, o Senhor nos libertou. Aleluia, por sua ressurreição, cantamos seu amor, libertos do povo das garras do opressor. Anunciai com gritos de alegria, proclamai aos confins de toda a terra, o Senhor nos libertou, aleluia. O Senhor nos libertou, aleluia. Anunciai com gritos de alegria, proclamai aos confins de toda a terra, o Senhor nos libertou, aleluia, o Senhor nos libertou, aleluia. A escuridão passou, a luz do sol surgiu, o Cristo nosso irmão, seu povo redimiu. Anunciai com gritos de alegria, proclamai aos confins de toda a terra, o Senhor nos libertou, aleluia, o Senhor nos libertou, aleluia. A nova lei do amor, compôs do povo seu, vivendo a lei do amor, por todos nós cremos. Anunciai com gritos de alegria,
Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos nossos pecados e peçamos o perdão de nosso Deus. Eu te suplico perdão, ó bom pastor. Como ladrão perdoado, encontro um paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cristo é eleição, Cristo derrama aos teus pés minha vida, veio as lágrimas do teu coração e salva-me. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós nos damos graça por vossa imensa glória. Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Salvai todos os santos, salvai o Senhor, salvai o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de
Oramos hoje pela saúde de Cecília Gomes de Souza, Lilair Mão, Expedita Duarte Santana, Cristiane Felicidade. Ó Deus, grandeza dos unidos, que fizeste Santa Rita, distinguir-se pela caridade e paciência, dai-nos por suas preces e méritos a graça de amar sempre, carregando a cruz de cada dia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Jesus corrige a fé ingênua e superficial dos discípulos e os encoraja para a missão. No mundo tereis tribulação, mas tende coragem, eu venci o mundo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor.
aleluia, 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 aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: eis, agora falas claramente, não usa mais figuras. Agora sabemos que conhece tudo e que não precisa que alguém te interrompa. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: eis agora. Eis que vem a hora e já chegou, em que os dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tendes coragem. Eu venci. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste Evangelho, nós podemos perceber uma manifestação de Jesus aos discípulos, bem irônica, uma ironia de Jesus. Olha só o que aconteceu. Os discípulos de Jesus, ele diz: olha, agora nós estamos entendendo claramente. Entendemos perfeitamente o que o Senhor está dizendo. Nós cremos verdadeiramente que tu és o Filho de Deus, que tu veio de Deus. Aí olha o que Jesus diz: eis que está chegando a hora em que vós dispersareis e me deixareis sozinho. Olha aí a contradição. Os discípulos estão dizendo: nós cremos, nós estamos contigo. E Jesus diz: vocês vão me deixar sozinho. Jesus conhece a fraqueza humana, conhece a nossa fragilidade. São Pedro, ele tinha dito a Jesus, quando Jesus falava que ia morrer, ele tinha dito: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, estou pronto para morrer contigo. Jesus disse: em verdade eu te digo, antes que o galo cante, tu negarás 3 vezes que me conheces. Mas quando Jesus nos mostra que nós somos mesmo fracos, que nós dizemos um sim, mas de repente já diz um não, que nós afirmamos a fé, mas de repente demonstra que não tem fé, não é que Jesus deixa
de acreditar em nós, que Ele acredita sempre no ser humano, e acredita na nossa conversão, na nossa transformação. Nós mesmos, diante de nossas fraquezas humanas, que todos nós temos, e todos devemos reconhecer, mas não vamos nos decepcionar conosco mesmo, e dizer, eu sou fraco, eu não presto, eu sou uma pessoa sem jeito. Nós não vamos dizer isso, jamais. Nós vamos dizer, eu posso, eu vou vencer, eu creio, o Senhor vai me transformar. Mas nós só podemos realmente, verdadeiramente vencer esta fraqueza nossa com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Nossas forças humanas são muito limitadas. Muito limitadas. E quando a gente tende a cair, cai mesmo. Por isso que nós temos que recorrer a Jesus, que Ele sim, Ele nos fortalece. Ele nos enche da graça do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, eu vou para o Pai e eu vou enviar o Espírito Santo, que vai nos encher de alegria, de força, de vigor, dar um novo vigor do Espírito Santo. De modo que vocês terão tribulações, mas confiem, não desanimem, porque eu venci. Vocês vão se dispersar, mas confiem, eu venci. Então, meus amados, hoje, diante de nossas fraquezas, temos fé. Nós podemos vencer, você pode vencer com a graça de Deus, com o dom que o Espírito de Deus nos concede. Aprendamos também a acreditar no outro, na possibilidade de crescimento do outro. Mas jamais devemos também nos decepcionar com o outro. Não confiar mais de ninguém. Tem uma palavra que diz assim, maldito o homem que confia no outro homem. Mas aqui é o sentido de colocar toda a sua confiança no homem e Deus usando o homem, né? Não é deixar de acreditar que o outro pode crescer, que o outro pode se converter, o outro pode mudar. Não é isso. Nós temos que confiar no outro, sim. Uma vez, não vou contar o contexto, porque senão a história fica grande, né? Alguém chegou para Santa Rita e disse, o que é que faz tu ser assim? Tu ser cheia de amor? O que é que faz tu ter essa capacidade tão grande de perdoar? E ela disse assim, é a fé em Deus e a confiança nos homens. Confio nos homens. Então, nós temos que confiar em nós mesmos, na nossa capacidade de crescimento e no crescimento do homem. Não confiar em nós, nas nossas forças, egoisticamente, achar eu posso sozinho. Não com orgulho, eu posso, eu venço, eu tenho força, eu tenho saúde, porque nós somos frágeis. Com a graça de Deus eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece.
São Paulo está na comunidade de Corinto, chega lá numa região, pregando o Evangelho de Jesus. E ele pergunta à comunidade se eles foram batizados, que batismo eles receberam. Ele disse: foi o batismo de João. Batismo de João. Aí São Paulo diz: olha, o batismo de João era para a conversão dos pecados, para que vocês pudessem acolher Jesus. Mas Jesus que batiza com o Espírito Santo. Por isso, vou batizar vocês em nome de Jesus. E quando eles recebem o batismo em nome de Jesus, eles se enchem do Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que lhes dá uma nova língua, de modo que eles falam uma nova língua. A língua do Espírito Santo. Qual é a linguagem do Espírito Santo? Qual é a linguagem do Espírito Santo? É a linguagem do amor. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós falamos uma nova língua. Nós revelamos um novo comportamento, um novo jeito de ser. Nós comunicamos com todo o nosso ser, com a nossa língua, com nossas palavras, com o nosso olhar, com o nosso comportamento. Nós comunicamos algo belo. Porque o Espírito Santo é essa revelação do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, que desce sobre nós e que se manifesta. Você sabe que uma pessoa está cheia do Espírito Santo quando ela age com bondade, quando ela age com os dons do Espírito Santo. Aí você sabe que está cheia do Espírito Santo. Não é quando ela muda a fala, não, viu? Mas você gosta de uma linguagem, um balbuciar, uma forma de orar, viu? É uma forma de oração, um balbuciar, que você ora, né? Uma forma de oração. Mas a língua do Espírito Santo é a língua do amor, que lhe transforma, o seu coração. Transforma o seu coração. Espírito de amor, Espírito de ternura, Espírito de bondade, Espírito de sabedoria, de conselho, de inteligência, de fortaleza, de temor de Deus, de piedade, de alegria, de paz. É isto que nós revelamos quando nós temos o Espírito Santo de Deus. Meus amados, neste dia de Santa Rita de Cássia, gostaria de lembrar algumas virtudes maravilhosas de Santa Rita, para nós colocarmos no nosso coração. Ela que se encheu de virtude, e quem dá essas virtudes é o Espírito Santo de Deus. Primeiro, a perseverança na oração diante da dor. Santa Rita de Cássia, ela sofreu. Santa Rita de Cássia, ela sofreu para descobrir a sua vocação. Ela sofreu quando ela casou, que ela, uma jovem assim bem ingênua, inocente, casou com um rapaz maravilhoso diante dos olhos dela, mas que era um rapaz perigoso, que participava de grupos perigosos,
é um assassino. Assassino. Quando ela responde, ela sofre. Ela sofreu para tentar converter este esposo dela e conseguiu converter. Mas quando ela consegue, ela perde. Os próprios amigos que faziam parte do mesmo grupo de criminosos matam, né? Matam, né? Aí o sofrimento se renova. Já tinha tido 2 filhos com eles. Depois, o próprio irmão do seu esposo incentiva os filhos de Santa Rita, já adolescentes, a se vingarem do que matou o pai. Eles incentivam e colocam tanto na cabeça das crianças que as crianças realmente vão crescer e se desenvolverem com espírito de revolta e de violência, de vingança. É outro sofrimento para Santa Rita. E aí ela pede ao Senhor: Senhor, se é dos meus filhos viverem nessa maldade e irem para o inferno, eu prefiro que o Senhor tire a sua vida, suas vidas, e o Senhor tirou a vida dos seus filhos. Outro sofrimento. Aí ela entra realmente em um caos. É um caos. De modo que ela chega a uma altura que fica sem sentido. Ela fica vazia, totalmente vazia. Sem fé, sem esperança. Perde totalmente o sentido da vida. Mas Deus não abandona aquele que tem fé, que crê nele, por mais que este tenha caído no grande vazio, mas o Senhor está ali. E quando aquela pessoa que está vazia é capaz de perceber uma luz, essa luz, ele vem, ele entra, ele renova a sua vida. E foi o que o Senhor fez. Ele entra no coração dele, e ela é capaz de voltar novamente a ver a luz de Deus, a ver a grandeza, a ver o amor de Deus. E na sua maior dor ela encontra o consolo. E aí se multiplica a sua vida de oração, a sua vida de entrega a Deus. Meus amados, minhas amadas, a oração ela nos fortalece. Por isso, por mais que você em algum momento esteja fraco, por mais que você diga, mas eu não estou conseguindo nem rezar, pois é, mas fique diante do Senhor. Não consegue rezar, mas fique diante dele, isso já é uma oração. Como dizia Teresinha do Menino Jesus, orar é um olhar para Deus. Eu fico olhando para ele, sem orar. Uma definição tão pequena, é um olhar para o Senhor. São João Maria Vianney diz que um amigo chegou para ele e disse assim: João, Padre João Maria, eu admiro você que passa 2 horas diante de Jesus rezando. Eu não consigo passar 15 minutos. Por que você fala tanto para Jesus? Em tanto tempo, por que você fala tanto para ele? E João Maria Vianney disse assim: eu não falo nada, eu apenas fico olhando para ele, e ele olha para mim. Eu olho para ele, olho para mim, pronto. A oração é isso. Às vezes falar demais, às vezes é só da boca para fora, às vezes a gente até diz o que não deveria dizer. Às vezes fala tanto
que não escuta Jesus falar. Fala tanto e não deixa Deus falar. Aí quando sai dali, sai vazio, porque não escutou o Senhor. Você só falou. Aí o coração saiu do mesmo jeito. Às vezes fez até uma oração muito boa, foi muito bom aquele momento, mas quando sai ali fora, voltou todas as misérias de novo, né? Porque não deixou o Senhor falar, não deixou ouvir a palavra, não sentiu o amor de Deus, ele só quis falar um pouquinho emocionalmente. Então, sejamos pessoas de oração, mas da oração que fala ao Senhor, que contempla o Senhor, que olha ao Senhor, para o Senhor, mas deixa o Senhor falar, e é capaz de escutar o que o Senhor tem para dizer. Uma outra coisa maravilhosa que eu gostaria de destacar em Santa Rita, a capacidade de perdoar. De perdoar. O perdão àqueles que mataram o seu esposo. O perdão àquele que ensinou os seus filhos a viver a violência. O perdão a qualquer pessoa que lhe ofendesse. Como nós precisamos trabalhar em nós essa capacidade de perdoar. Perdoar a nós mesmos, viu? Nós temos que perdoar nós mesmos, porque às vezes a gente nem se perdoa, né? Por causa dos nossos pecados, aí fica se matando porque cometeu um pecado, e não precisa disso. Se cometemos um pecado, nós temos que nos humilhar diante de Deus, reconhecer a sua misericórdia, a sua graça, porque Ele nos ama infinitamente, e não ficar se matando. Uma coisa é a dor da consciência que me leva à conversão, e outra coisa é a dor que me leva a achar que eu não presto para nada. É diferente. A dor do pecado eu tenho que sentir, eu pequei, mas eu me perdoo, porque o Senhor me perdoa, Senhor. Converte o meu coração. E o perdão ao outro. Nunca guardar ressentimentos, e muito menos ódio, rancor. Faz mal à alma, faz mal ao corpo, faz mal ao coração, faz mal ao pulmão, faz mal a tudo. Horrível. O ódio. Aprendamos a perdoar de coração se alguém nos ofendeu, e principalmente quando se trata de coisinhas tão pequenas. Às vezes são coisas tão bestas que a gente vê uma pessoa ficou mal com o outro, ficou ressentida, não quer mais falar, não sabe se abrir mais por causa de besteira. A gente vai olhar, não foi nada. Às vezes foi até uma brincadeira, o outro diz, mas uma brincadeira. Às vezes foi só a maldade da gente mesmo, maldou, a gente mesmo malda. Quer dizer, o pecado foi da gente, não foi nem do outro. Não foi nem do outro. É complicado isso, né? Então, aprendamos a perdoar de coração. Se eu não perdoar o meu irmão, o Senhor não me dará o seu perdão. Perdoem para que vocês sejam perdoados, disse Jesus. No Pai Nosso, Ele ensinou assim: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então,
Quando eu peço perdão ao Senhor, antes de pedir perdão, eu já fiz o